Bom, temos aqui também as questões referentes aí ao oitavo ano também, que são mais 5 questões. Então agora eu vou trabalhar com o tema de oitavo ano, que era o tema, deixa eu ver aqui, que era Revolução Francesa e Independência dos Estados Unidos. Né? Então a gente está quase chegando aí na história do Brasil. Então a gente vai ver já uma série de coisas que vão influenciar a história do movimento aí da independência do Brasil. Certo? Então vamos lá. É, Aponte as diferenças entre o Norte e o Sul. Então vamos lá. A gente sabe que os Estados Unidos, ali no começo, eram 13 colônias, não era um país com essa proporção continental, porque hoje os Estados Unidos ele é banhado pelo Oceano Atlântico e banhado pelo Oceano Pacífico. Então Alasca ainda. Só que nessa época da independência, os Estados Unidos ele era uma tripinha, ele era só o litoral ali do Oceano Atlântico, mais nada. Existia uma diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte elas eram voltadas para uma industrialização, eles já não queriam mão de obra escrava, eles já trabalhavam com mão de obra assalariada. E o sul ali era aquela fração mais conservadora. Tanto é que hoje, se você for pegar nos Estados Unidos hoje, você vai ver que os estados do sul são estados que foram marcados pela escravidão, são estados que são os mais racistas, são os estados do sul dos Estados Unidos, que são os estados que acabam elegendo lá políticos horrorosos, como por exemplo lá o Donald Trump. Se bem que o Trump está enfraquecendo até na região sul ali, devido aí à sua conduta na pandemia. Então você tem a parte norte, que é uma parte industrial, industrializada, mão de obra livre, e você tem a parte que trabalha com manufaturas, e você tem a parte sul, que trabalha ali com mão de obra escrava, trabalha principalmente na produção de lã para vender tecidos e tabaco, que é a parte mais conservadora dos Estados Unidos ali, a região sul. 2. O que foi a Guerra dos Sete Anos e como influenciou a independência dos Estados Unidos. Então vamos lá. Guerra dos Sete Anos foi uma guerra na verdade foi uma disputa pelas terras na América do Norte. Então você tinha a França de um lado, você tinha a Inglaterra do outro. O Canadá, mais precisamente, que vai ser o centro dessa guerra aí, era uma colônia francesa, que depois da Guerra dos Sete Anos acabou se tornando aí uma colônia inglesa. Pô, mas qual que é a consequência disso para os Estados Unidos? Porque a Inglaterra, mesmo tendo ganhado, a Inglaterra mesmo tendo transformado o Canadá em sua colônia, e é por isso que no Canadá você tem duas línguas oficiais, né? Você tem o francês e o inglês, é porque ele foi uma colônia que sambou na mão dessas duas potências europeias. E o que vai acontecer então? Peraí, esqueci o que eu estava falando. Porque qual que vai ser a interferência nos Estados Unidos? A Inglaterra, por mais que ela ganhasse, por mais que ela saísse vencedora dessa guerra, o que aconteceu? Ela saiu com uma crise econômica enorme, porque quando você começa uma guerra, você gasta dinheiro com armamento, com alimentação de soldados, com transporte das tropas. Você não vai mandar um soldado pelado guerrear com uma havaiana, com estilingue. Você tem um custo para manter aquele soldado. E para recuperar a economia, os ingleses decidiram ali tributar, taxar impostos nas 13 colônias, impostos que a gente sabe que o pessoal não gosta muito de pagar imposto, né? Ninguém gosta, na verdade. Mas repito que o problema não é pagar imposto, o problema é o que é feito com o dinheiro dos impostos. Então esses 13 colonos eles vão se sentir prejudicados e isso vai ser uma das bandeiras que vai movimentar, vamos dizer assim, um estopim para eles começarem a pensar em um processo de independência. Então foi um processo de tributação, impostos. Que lindo. A festa do chá de Boston, a festa do chá de Boston, que também pedi aqui para as pessoas falarem o que foi a festa do chá de Boston. A festa do chá de Boston foi quando os colonos revoltados com todas aquelas leis, né, que é a lei do chá, tributo chá, a lei do selo, que tinha que ter o selo real, e para ter o selo real na sua mercadoria você tinha que pagar mais impostos. Então, e tinha a lei do chá também, que obrigava os colonos a comprarem somente o chá de uma empresa inglesa. Né? Então, você tem um monopólio do chá, você aumenta o preço e joga lá em cima. O que vai acontecer? Esses colonos eles vão se disfarçar de indígenas, vão chegar no porto de Boston e vão pegar todo o carregamento e vão jogar na água. Eles vão querer causar um prejuízo a essa empresa, só que, ok, vai ser um protesto que vai gerar também atos mais agressivos por parte da Inglaterra. Então, o Festa do Chá de Boston é uma insatisfação também com os impostos cobrados, inclusive em cima do chá.
Lembrando que chá era uma coisa natural nessa época que as 13 colônias eram formadas por cidadãos que vieram refugiados da Inglaterra, e a gente sabe que na Inglaterra a tradição é tomar um chá. Depois que os americanos se tornarem independentes, eles vão criar uma outra tradição e vão deixar um pouco o chá de lado e vão falar, pô, esse negócio de tomar chá é coisa de inglês, né? Então aqui a gente vai tomar café, café duro, bruto. Aqui teve também a pergunta sobre o que foi a fase do terror na Revolução Francesa. A fase do terror na Revolução Francesa foi a fase mais, como já diz, né, foi a fase mais desgracenta, porque o Maximilien Robespierre, que é o cara que praticamente se tornou meio que o dono da revolução, ele era um jacobino, ele representava ali as camadas mais radicais, mais pobres. Eles criaram um tribunal, e nesse tribunal eles começaram a guilhotinar pessoas, não somente burgueses, não somente membros da Igreja Católica, mas qualquer um que o Robespierre desconfiasse, ele ia lá e pedia para guilhotinar essa galera também. Então foi uma fase onde a Revolução Francesa ela meio que perdeu o controle e ela só vai recuperar o controle. Pra você ter uma ideia, os revolucionários vão perder tanto o controle da revolução que a própria população francesa, que era favorável aos revolucionários, acabou ficando assustado com o tamanho do terror, né? Pô, estão guilhotinando muita gente, etc. Então, para acabar com o terror, eles acabaram tirando esses jacobinos do poder, instaurando aí a próxima fase, que seria o diretório. Certo, e para fechar, explique como o iluminismo foi capaz de influenciar a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos. O iluminismo ele é lindo porque ele traz uma coisa maravilhosa chamada liberdade. A liberdade de expressão, direitos individuais. Então, tudo isso que surgiu ali no século XVIII, na Inglaterra, no final do século XVII, começo do século XVIII, na França e na Inglaterra, cresceu na França, mas na Inglaterra o iluminismo ele vai, na França, desculpa, o iluminismo vai ganhar mais força. E esses ideais vão se espalhar também entre as colônias, né? Principalmente os Estados Unidos. A Carta de Independência, a Constituição dos Estados Unidos tem lá a carta, o Bill of Rights, que seria a Carta dos Direitos do Homem, é influenciada pelas Cartas do Direito do Cidadão, que foi escrita durante a Revolução Francesa. Só que nos Estados Unidos eles não colocaram direito à propriedade privada, né? Você tem lá várias emendas, entre elas você tem direito à vida, à liberdade e você tem direito à busca pela felicidade. Olha que lindo, né? E é isso, cara. Então é fantástico, né? E o iluminismo vai culminar também mais à frente nos direitos humanos, certo? Então essa foi a devolutiva aí das questões, espero ter ajudado. Até a próxima.